Olá, eu sou Fábio Calisto e esse é o canal História do Calisto. De antemão já vou pedindo para você aí curtir, dar um like e acompanhar com a gente alguns conteúdos, de história para que ajude vocês a passarem no Enem, nos vestibulares, a tirar uma boa nota na escola. Esse é o nosso objetivo e todos nós seremos mais felizes. No famoso filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor estadunidense Stanley Kubrick, uma das cenas mais famosas do cinema, o macaco ele inventa a arma ao usar um osso para atacar seus inimigos. E ao transformar um objeto qualquer em instrumento, dando significado às coisas e abandonando a inocência, o homem macaco torna-se humano. Ele já não precisa mais matar para sobreviver, como fazem os outros animais. Já no filme A Guerra do Fogo, produzido em 1981, conta a história de um grupo de hominídeos, como são conhecidos primatas que deram origem aos seres humanos, que deixou apagar o fogo da aldeia e não sabiam mais como reacendê-lo. 3 deles saem à procura de uma solução e fazem contato com outros grupos. Alguns deles mais avançados no domínio da natureza, outros menos. Mas o objetivo do diretor do filme, Jean-Jacques Annaud, foi o de levantar hipóteses sobre a origem da linguagem, mostrando vários aspectos da vida desses ancestrais. Após a descoberta do primeiro fóssil mais completo da família dos Australopithecus, Australopithecus vem do latim macaco do sul, uma junção do latim com o grego, um esqueleto feminino de cerca de 3 milhões de anos, de braços longos, pernas curtas, um pouco mais de 1 metro de altura e capacidade craniana estimada em 400 milímetros cúbicos, foi descoberto em um sítio arqueológico africano, no Vale de Afar, e acaba roubando a cena sobre o surgimento dos seres humanos. Ela é o Australopithecus afarensis, hominídeo catalogado como AL288-1, e os cientistas acabam batizando ela de Lucy, em homenagem à canção dos Beatles, que tocavam o tempo todo nas rádios, na década de 70, Mas os etíopes a chamam de Dinkanesh, que significa você é linda. A origem do planeta Terra e da própria humanidade é assunto dos mais controversos. No mundo ocidental, por exemplo, até o século XIX, acreditava-se que as origens do mundo e da humanidade se encontravam narradas pura e simplesmente na Bíblia, no livro de Gênesis, que conta em detalhes como Deus criou o mundo. Esse tipo de interpretação, eu sempre erro essa palavra, mas é conhecida como teoria criacionista. No século XIX, que foi um período de grande afirmação do pensamento científico, essas explicações elas foram sendo contestadas. Começou-se a levantar dúvida da teoria em voga, de uma única teoria, na verdade, que explicasse sobre o surgimento dos seres humanos. E dentre os vários pensadores da época, o mais revolucionário no assunto, você já deve ter escutado falar dele, foi o cientista inglês que viveu de 1809 a 1882, chamado Charles Darwin, que desenvolveu a teoria do evolucionismo, que se contrapôs diretamente à teoria do criacionismo. Já não mais, a partir daí, se imaginava que os seres humanos teriam sido criados de forma linear, como é explicado pela teoria criacionista. Em 1859, ele propôs que os seres vivos evoluíram ao longo de milhões, de milhares de anos, de acordo com um processo chamado de seleção natural. E no livro A Origem das Espécies, segundo Darwin, aqueles que se adaptavam melhor ao meio ambiente, eles acabam conseguindo sobreviver. E tomando como base a teoria de Darwin, a humanidade ela não seria apenas uma criação divina, mas uma evolução natural de outros primatas. E apesar de muito criticada pelos religiosos principalmente, a teoria de Darwin ela acabou mundialmente conhecida, recebeu vários prêmios e abriu caminhos para outras pesquisas que acabaram reforçando a sua tese inicial, de que as pessoas demoram muito tempo para poder se desenvolver. No início do século XX, com o trabalho do físico belga
Georges Henri Lemaitre, né, que vive de 1879 até 1966. Inclusive, contraditoriamente, era um padre católico e estudioso da teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein. Lemaitre propôs, entre 1927 e 1931, que o universo ele possuía mais de 10 a 20 bilhões de anos e teria surgido da explosão de um átomo primogênito ou ovo cósmico. Tá aí agora a sua teoria ficando conhecida como Big Bang ou a grande explosão. E essa teoria do Big Bang, ela combinou muito bem com a teoria de Darwin e permitiu que outros pesquisadores, apoiados em outras ciências como a arqueologia, na paleontologia e em outras áreas do saber, permite avançar no conhecimento da humanidade como um todo, assim, saca? E aí estima-se que o nosso planeta, na verdade, ele tenha surgido há 5 bilhões de anos, tá? E, no entanto, durante a maior parte do tempo desses 5 bilhões de anos, é bom enfatizar que são muitos anos, não havia sequer sinal de vida na Terra. Tá? E esse período que não havia sinal de vida na Terra, ele acaba sendo chamado de Era Primitiva. Né? Por quê? Porque é na Era Primitiva que se formariam os primeiros oceanos, primeiras montanhas, foram surgindo as primeiras formas de vida, como, por exemplo, as algas, bactérias. Na era primária também aparecem as florestas, insetos, répteis, aves, peixes e há cerca de 300 milhões de anos se formam os mamíferos, né? A classe qual nós fazemos parte. Não só os mamíferos, mas as árvores, os grandes répteis, principalmente como os dinossauros. E essa etapa ela acaba sendo conhecida e chamada de fase secundária. Já o surgimento dos primeiros hominídeos, né, só iria ocorrer milhões de anos depois. A família dos hominídeos, segundo pesquisas científicas recentes, é composta de 2 gêneros, tá? O Australopithecus, mais antigo, e o Homo, mais recente. Algumas das espécies do gênero Homo são o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, mas já o processo de hominização, o conjunto das transformações anatômicas, fisiológicas, ecológicas e psicológicas, pelo qual determinados ramos dos primatas adquiriram características humanas, né, como o bipedismo, a posição ereta, a linguagem articulada e o raciocínio desenvolvido, ele vai acontecendo no decorrer do desenvolvimento de todas essas espécies. Evidentemente, há hipóteses com relação a tal processo e as datas com as quais nós trabalhamos e nós estamos falando com vocês aqui agora são datas aproximativas, são datas que são comprovadas, mas os estudos mais recentes eles apontam para um desenvolvimento evolutivo não linear, gradual ou uniforme. Eles dizem que o desenvolvimento evolutivo ele não acontece, primeiro vou fazer os rios, depois as plantas, depois os lagos. Não. Ele aconteceu basicamente no mesmo momento, porque afinal a gente vivia em um caldeirão, a Terra era uma evolução total, né? Então não tinha como as coisas surgirem de forma gradual e linear. E a cada dia, novas descobertas da paleontologia, né, que é a ciência que estuda as formas de vida em períodos muito distantes, oferecem informações, né, que permitem o estabelecimento, inclusive, de novas hipóteses. Já os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. São mamíferos com a capacidade de agarrar, de perceber visualmente as distâncias, né? Principalmente as distâncias em que algum determinado objeto ele acaba se encontrando, né? Certo? Então, assim, vou abrir um parêntese aí e dizer para vocês que o nosso desenvolvimento ele é possível justamente por causa desse movimento de pinça do polegar opositor, que devido ao domínio do polegar, né, tanto das mãos quanto dos pés, esse domínio, né, permitiria com precisão agarrar objetos pequenos, né, e também transformar esses objetos. E foi o crescimento da caixa craniana, né, isso aqui dos hominídeos, que possibilitou o desenvolvimento das mãos, dos olhos
iniciado lá por volta de 3 milhões de anos atrás, e que também acaba ajudando na fabricação das primeiras ferramentas, dos primeiros utensílios, no período que se conhece como período paleolítico, né, que vem do grego palaios, que significa antigo, e litos, que significa pedra, ou idade da pedra lascada, cujo término é estimado para mais de 12.000 e 10.000 a.C. Já os mais antigos fósseis de hominídeos são os Australopithecus. Fósseis, na verdade, são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, né, que viveram há muito tempo. Um dente, um osso, um pedaço de crânio, eles podem oferecer informações importantes sobre os grupos de hominídeos que viveram milhares ou milhões de anos. O tamanho do crânio pode informar a espécie do gênero Homo. A pelvis, né, que é essa parte aqui que sustenta o nosso peso, ela ajuda a identificar o sexo. A pelve masculina, por exemplo, costuma ser mais pesada e mais estreita que a da mulher. A pelvis feminina é mais larga e mais achatada para poder permitir, inclusive, o parto. Um dente pode indicar se o indivíduo alimentava-se de carne ou somente de vegetais. Dente de leite definitivos, por exemplo, ajudam a estimar a idade em esqueletos de criança. Tá? O tamanho de um osso pode dizer se o esqueleto é de um adulto ou de uma criança. E como a gente falou no início, a espécie de hominídeos do gênero Homo, né, ela vai se dividir lá em Homo habilis, que viveu há cerca de 2,2 milhões de anos atrás e é considerado o primeiro representante do gênero Homo. Ele sabia fazer utensílios de pedra, caçava pequenos animais, o que permitiu incluir a carne na sua dieta. Daí o seu nome, que em latim significa hábil, no sentido de habilidoso, engenhoso. Ele vivia na África em grupo de 15 a 20 indivíduos, né? E levava uma vida nômade e alimentava de coletas, de frutos, de caças e de pequenos animais. Já o Homo erectus, ele vive há cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Significa homem de pé, ou seja, o homem, né, já estava lá começando a se formar e a sustentar o peso do seu corpo, a ficar em pé. Ele viveu na atual Etiópia e África do Sul. É descendente direto do Homo habilis, né? Viveu também no continente africano e foi se espalhando para várias direções. Ele aperfeiçoou instrumentos de pedra com os quais caçavam animais grandes. E eles foram os primeiros a usar o fogo, conseguindo com isso, né, adaptar-se às regiões mais frias, principalmente da Europa e da Ásia. O Homo sapiens neanderthalensis, né, muitos dos restos do homem neandertal, né, eles foram encontrados em cavernas. Daí a expressão homem das cavernas. E acredita-se que eles evoluíram ao mesmo tempo em que o ser humano moderno. Eles praticavam a coleta, a caça em grupo de 20 ou 30 pessoas e faziam sepulturas para os seus mortos, né, cobertas com pedras e terra. O Homo sapiens sapiens, né, verdadeiramente inteligentes, né, vivem cerca de 100 mil anos, né, e na verdade viveram, né, cerca de 100 mil anos, e é a espécie da qual nós fazemos parte. Eles eram semelhantes anatomicamente aos homens e mulheres atuais. Originou-se também na África e depois se espalha por todo o continente, adaptando-se a diversos ambientes, distanciando-se de sua área de origem, a uma velocidade muito pequena, de apenas 4 a 5 km por geração. Os Homo sapiens, eles acabam povoando, né, lentamente o mundo, saindo também do continente africano. E os cientistas acreditam que, por terem um cérebro maior que o das outras espécies Homo, o Homo sapiens sapiens era também o mais inteligente. E foi graças à sua inteligência, né, que começa a desenvolver a fala, além de outras habilidades como esculpir, desenhar, costurar. É dessa forma que eles acabam conseguindo sobreviver. A maneira exata de como teria ocorrido a evolução, ela continua sendo um mistério e os cientistas ainda não conseguiram fazer, por exemplo, a árvore genealógica completa de toda a nossa espécie.
Por hoje vai ficar por aqui. Essa aula ela tem continuação e a gente continua no próximo episódio do História do Calixto.